Olá, meu nome é Lucas Martins do canal A Nova Marcenaria e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você instala e quais são as características do trilho Inner da Sermag. Então vem comigo. Primeira coisa que você precisa saber é em relação às medidas, tá? Porque você precisa das medidas para poder saber os descontos e assim fabricar sua gaveta, beleza? Então para facilitar, eu já anotei todas as medidas e o que você precisa considerar aqui no quadro, vou te explicar de uma forma bem prática, beleza? Primeira coisa que você observa, para você calcular a peça posterior e a contrafrente da sua gaveta, para você encontrar a medida dela, o que você faz? Você pega o vão do seu módulo e subtrai 40 milímetros. Porque para poder trabalhar com trilho Inner, ou você vai utilizar a gaveta Smart, que ela é de alumínio, ou você vai utilizar MDF de 15 milímetros, tá? Então você pega o vão, subtrai 40 milímetros, você vai chegar na medida da contrafrente e a peça posterior, beleza? E com isso, você vai ter de folga de cada lado, da lateral do módulo até a parte inferior da sua gaveta, 20 milímetros de cada lado, tá? Que equivale aí a 5 milímetros de folga do vão para a largura da gaveta, que é como a maioria costuma calcular. Beleza? Então essa é a primeira coisa, para você encontrar a medida da contrafrente e da posterior. A segunda coisa que você precisa observar é a questão do vão do módulo em relação à profundidade da gaveta, tá? O trilho Inner, ele tem essas medidas aqui, ou ele é de 30, 35, 40, 45 ou 50, né, centímetros no caso. E aí você precisa ter para saber qual que vai ser a folga do final da gaveta para o fundo do módulo, você precisa acrescentar no mínimo 13 milímetros. Então você tem 300, o vão vai ser 313 e assim sucessivamente, tá? Essas são as medidas dele, não tem nem medida menor e nem maior do que essa, é de 30 a 50 centímetros. Então essa é a segunda informação. A terceira informação é, para você instalar o trilho Inner na lateral do módulo, o que você precisa? Ela tem várias furações aqui, deixa eu pegar o trilho Inner para você ver. Ó, essa é a parte frontal dele, aqui é a parte traseira, tá? E aqui nós temos várias furações, tá vendo? Tem alguns furos que são oblongos, tem alguns furos que são redondos. Então o que você vai fazer para fixar o trilho na lateral do módulo, na parte interna, né? Você vai medir 37 milímetros da frente do móvel e essa furação vai pegar exatamente aqui no terceiro furo oblongo, tá? Então é 37 milímetros da frente do móvel até esse terceiro furo aqui, o centro desse terceiro furo. Então essa é a terceira informação. Outra informação legal também de você considerar é o trilho que você vai fixar na parte inferior do móvel, ou seja, a primeira gaveta de baixo, você pode calçar ela com MDF de 6 milímetros para servir de apoio e aí sim você faz essa medição de 37 milímetros. E a quarta informação, para a gente finalizar essa parte introdutória, você precisa, no fundo da gaveta, como o trilho Inner, ele é travado com um gatilho aqui na frente e atrás ele é preso com esse gancho, você precisa na parte traseira da gaveta fazer 2 furos, né? Um de cada lado. Até trouxe uma gaveta aqui para você ver, essa é a gaveta que a gente vai utilizar. Então é preciso fazer um furo desse lado e um outro furo desse outro lado. Para quê? Justamente para que esse furo ele encaixe no gancho do trilho Inner e a sua gaveta ela fique travada no fundo pelo gancho e na frente pelo gatilho que a gente vai instalar daqui a pouco, tá? E qual é a medida que você vai fazer nesse furo, Lucas? Você pode ver vários tutoriais na internet ensinando como instala trilho invisível, que ele coloca a gaveta no lugar, depois ele dá uma batida na gaveta para marcar onde faz o furo. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque existe uma medida padrão para você utilizar isso com trilho Inner. Qual é essa medida, Lucas? Aqui é a lateral da gaveta, aqui é a parte do fundo dela. Você precisa fazer um furo com a distância da lateral interna, 7 milímetros de distância da lateral interna, e da parte de baixo da gaveta até o centro do furo aqui em cima, de 11 milímetros. Exatamente como eu fiz aqui. Tem uma marcação aqui, tá vendo? Daqui da parte interna para dentro da gaveta, 7 milímetros, e da parte de baixo dela até o centro do furo, 11 milímetros. E para fazer esse furo, você vai utilizar uma broca de 6 milímetros, tá? E ela precisa ter 10 milímetros de profundidade, beleza? São bastante medidas, então recomendo que você, se não entender alguma coisa, só pausar o vídeo, voltar, mas a minha ideia é que você entenda como é que faz isso. Então você faz esse furo aqui com 10 milímetros de profundidade, para isso eu estou utilizando aqui uma fita crepe para limitar.
Também precisa considerar qual vai ser a altura do rebaixo do fundo. Como a gente precisa utilizar um fundo rasgado para poder utilizar o trilho inner, você precisa deixar um dente aqui na parte inferior da gaveta de 12 a 13 milímetros, tá? O ideal é que seja 12 para que ela encaixe depois no trilho inner e fique perfeito. Então você precisa deixar esse dente aqui na parte inferior da gaveta entre 12 e 13 milímetros. Então agora que já temos todas as medidas que são necessárias considerar, né, tanto na largura, na profundidade, a medida da furação para encaixar o gancho, nós vamos montar aqui a nossa gaveta e colocar ela no módulo para você poder entender. Antes disso, o que é necessário fazer? É preciso prender o gatilho, tá? Que é esse gatilho aqui que é o que trava a nossa gaveta no trilho inner. E esse gatilho, ele vem desmontado, ele vem dessa forma aqui, o gatilho de um lado e esse pino de travamento do outro, tá? O que você precisa fazer? Encaixar o pino aqui no gatilho, beleza? A alça ela tá aqui para esse lado e o pino, a ponta tem que ficar no sentido contrário. A vantagem de você utilizar o trilho inner é que o gatilho você consegue usar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é só inverter a peça. Então encaixei ele aqui. Pronto, está no lugar. Agora eu vou prender a frente da minha gaveta e a gente já instala os gatilhos, vou demonstrar para você como é que faz. Agora com a nossa gaveta já montada, a frente da gaveta já presa na estrutura dela, a gente vai prender os gatilhos, tá? Para isso, o que você precisa? Essa parte do dente que tem aqui no gatilho, ó, ela tem que fazer esse movimento, essa parte é que vai ficar direcionada para a lateral da gaveta, é onde vai travar no trilho inner. Faz isso de um lado, faz isso do outro. Você posiciona ela aqui, encostando na base, né, na lateral da gaveta. E aí você parafusa. Utiliza aqui o parafuso 416. E faz a mesma coisa do outro lado. E com a gaveta montada, o gatilho preso, os furos na parte traseira já feitos, agora a gente vai instalar o trilho inner no nosso módulo. Então vou trazer ele para cá agora. Então, como eu tinha explicado, para você poder instalar o trilho inner aqui na lateral do módulo, eu vou utilizar, como aqui é a primeira gaveta de baixo, eu vou utilizar essa peça de 6 milímetros, aqui é uma sobra, só para ela servir de calço, tá? Apoio ela aqui. Já fiz a marcação de 37 milímetros da borda até o centro do furo, como eu mencionei no começo do vídeo. Posiciono meu trilho aqui e ele já vai estar na posição que eu preciso, né? Como aqui eu já tinha feito o pré-furo para prender o parafuso, ela já está aqui na posição que eu preciso. Agora eu coloco o parafuso. Estou utilizando aqui o parafuso 4x16. Faço isso de um lado. Como ela está calçada aqui na peça de 6, eu só preciso prender o parafuso de trás agora. Repito esse mesmo processo do outro lado. Agora eu tenho o meu trilho inner preso aqui na lateral do meu módulo. Agora está pronto. Com o trilho no lugar, a gaveta também já pronta, eu só preciso agora trazer a gaveta para cá, apoiar ela aqui e empurrar até atrás, e aí ele vai travar os gatilhos na frente. Deixa eu pegar a gaveta aqui agora. Pronto, aqui está a nossa gaveta, já com os furos aqui atrás, tá vendo? Para poder prender no nosso trilho inner. Eu apoio ela aqui, empurro até a parte de trás, encaixo o gancho aqui no furo. E no que encaixou o gancho no furo, ela já trava também o gatilho aqui na frente. Ela fez um clique, tá? Então nesse caso aqui, a minha gaveta ela já está instalada no móvel. É bem prático, né? Essa é uma das facilidades que tem de você utilizar o trilho inner. Então abro a minha gaveta aqui. E esse trilho inner, ele é soft close. Então eu preciso empurrar e depois ele fecha sozinho, tá? E para finalizar o nosso vídeo, eu quero te mostrar algumas vantagens de você utilizar o trilho inner da Sermag, que é a nossa parceira aqui do canal agora. Que a primeira coisa é, você consegue ter uma gaveta limpa. Se você observar aqui na lateral do móvel, tá vendo? Não tem trilho, não tem nada aparente, então fica uma gaveta mais limpa. E você deve estar perguntando, pô Lucas, mas tem uns parafusos aqui. É porque esse móvel ele vai ser tamponado, né? Então não tem problema de ter esses parafusos na lateral, porque depois o tamponamento ele vai cobrir. Mas a ideia do trilho invisível, né, o trilho inner nesse caso, é que a sua gaveta ela fica limpa. Você não consegue ver a ferragem, ela acaba servindo como um sistema de apoio, então a gaveta, o peso dela todo é apoiado no trilho inner, ele é bem reforçado. Então você tem uma gaveta com uma abertura mais leve, mais suave,
desliza bem, ela é toda com aquelas esferas, né, para poder ajudar a deslizar. E o trilho Inner você tem nas versões Soft Close, que é essa sistema soft da Sermag, né, que você empurra e a gaveta ela fecha suavemente. E você tem também o sistema Push to Open, que é isso, aquele que você aperta, ou o sistema leve toque, né, como algumas pessoas falam, aquela que você aperta e a gaveta é impulsionada para fora. Todas as informações sobre o trilho Inner e também sobre os outros produtos da Sermag você encontra clicando no link aqui abaixo, vai direto no site da Sermag, conhece todos os produtos dela. E eu quero saber de você, te ajudou esse vídeo, te ajudou esse tutorial? Você já trabalha com trilho invisível? Não conhecia? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!